Vamos declarar que nós queremos mais e mais do nosso Senhor. Cante comigo, eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. E o que? Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. E o que? A coroa conquistar. E como? Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. O que? Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Cante, Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Que nós possamos desejar cada dia mais ao nosso Deus. Aleluia. Vamos declarar agora que sobre toda a terra o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Cante comigo. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é o quê? Vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos lá? Sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, vem reinar em mim, Senhor. Que o Senhor reine na nossa vida. Amém.
Vamos adorar ao nosso Deus. Vamos declarar que Ele é a luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Cante. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu rei. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Cante, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te adoramos, Senhor. Adoramos ao santo e poderoso nome do Senhor. Aleluia. Olá, queridos, a paz e a graça do Senhor. Espero aí que vocês estejam bem. Creio que o Senhor tem cuidado de vocês, de cada família. E é mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando para que possamos compartilhar da sua palavra. E isso é muito bom. Você possa aí abrir o seu coração,
abrir a sua mente para receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para você. Creio que em breve nós estaremos aí mais próximos e compartilhando acerca da nossa salvação. Amém? Que cada um, aqueles que estão assistindo, aqueles que irão assistir, possam ser abençoados pela palavra do Senhor. É muito bom, queridos, estar aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus, e que o Senhor venha nos dando graça, entendimento, coragem diante das adversidades, diante daquilo que possamos enfrentar. Nós devemos permanecer com a nossa fé firme no Senhor, acreditando que em meio a tudo isso, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa família. Diante de tudo isso, o Senhor tem trazido aí provisão para nossa casa. Amém? Glória a Deus. Eu quero estar orando pelas crianças, os adolescentes, né? Que as crianças a cada dia crescem, parece que crescem mais rápido. Então, que o Senhor venha dando graça aí à sua família, seus pequeninos, que nós possamos aprender junto, compartilhando também com eles, e que você possa ser fiel também ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, tudo aquilo que tem chegado à casa do Senhor, à igreja do Senhor, tem sido usado com sabedoria, e certamente o Senhor vai abençoando e trazendo mais vida para o seu reino. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai, eu te dou graça por este tempo, pela tua palavra, te dou graça pela vida de cada um daqueles que estão assistindo, pela sua família, sua casa. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, no nome de Jesus. Eu oro pelas crianças, pelos adolescentes, Deus, que diante de qualquer circunstância, Senhor, que a tua palavra venha gerar ali nos corações dele fruto, resultado, ó Deus, no nome de Jesus. Que em meio a sofrimento, aqueles que passam por grandes aflições, Deus, eu creio que o Senhor levantará pessoas para cuidar desses pequeninos, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos aqueles que estão passando por alguma situação difícil, Senhor, que o Senhor venha com graça, que o Senhor venha com bondade e misericórdia, cuidando dessa casa. Pai, que os teus pequeninos a cada dia venham receber daqueles responsáveis por ele a tua palavra, a porção da tua palavra, que venha ali ser um mantimento para eles, que a cada dia que eles cresçam, Senhor, venham crescendo na tua presença, Pai, no nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa abençoar todas as ofertas, os dízimos que estão sendo entregues à casa do Senhor. Certamente será usado com dedicação, com sabedoria, no momento certo, nas necessidades. É isso que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Abençoa cada família com provisão, trazendo ali aquilo que eles necessitam, Pai, no nome de Jesus. E certamente aqueles que creem em Ti, que permanecem, Senhor, em Ti, Senhor, receberão muito mais daquilo que eles pedem, ó Deus, no nome de Jesus. Pai, eu oro pela Tua palavra, pelo aquilo que será ministrado neste momento, ó Deus, que seja ali uma palavra para que toque os corações, as mentes, e que nós sejamos mudados, transformados com isso, ó Pai, no nome de Jesus. Porque aquilo que o Senhor tem falou aos profetas, aquilo que o Senhor falou por meio dos discípulos, dos apóstolos, Senhor, também é falado nos dias de hoje através da Tua palavra e através de pessoas, Senhor, que são usadas, ó Pai, dentro do ministério, dentro da Tua igreja. Pai, no nome de Jesus, que aquilo que eu fale, Senhor, venha sair da Tua palavra, do Teu coração, e venha abençoar aqueles que ouvem. Eu te agradeço, que tudo seja para a Tua glória, para a honra e louvor do Teu nome, Pai. No nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Eu quero usar um tema muito importante, que é exortação para os últimos tempos. Exortação para os últimos tempos.
E esse termo exortação você pode trocar aí por um conselho para os últimos tempos, ensino para os últimos tempos. Por que eu estou usando exortação? Você vai entender um pouquinho mais para frente porque eu escolhi essa parte, exortação para os últimos tempos. É justamente aquilo que o servo do Senhor, Judas, você pode abrir aí no livro de Judas, vai lá para o final, se você tiver com a Bíblia aí, antes de Apocalipse. Judas tem somente um capítulo e a gente vai entender um pouquinho do que Judas compartilhou com alguns amados irmãos da Igreja do Senhor. E lembrando, queridos, que esse Judas não é o Judas, um dos apóstolos, né? Mas esse Judas, você vai entender um pouquinho. No versículo 1, Judas, capítulo 1, só tem um capítulo. Versículo 1, ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus o Pai e preservados na fé em Cristo Jesus. Então aqui ele já dá a entender, claro, que Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago, que na verdade, queridos, é irmão de Jesus, é Judas, irmão de Jesus, não o Judas Iscariotes. Era muito comum naquela época que as pessoas davam esses nomes, né, aos seus filhos. E Mateus capítulo 13, o versículo 35, Mateus capítulo 13, ali uma pequena passagem, quando Jesus chega a Nazaré e Jesus começa a ministrar a palavra do Senhor, também nas sinagogas, e algumas pessoas começam a se admirar pelaquilo que Jesus está pregando. E aí eles falam assim, mas quem é este homem? Aí o versículo 55, Mateus capítulo 13, versículo 55, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, queridos, esse é o mesmo Judas, né? Irmão de Tiago, irmão do Senhor. Então Judas, ele escreve aos irmãos e ele se diz servo de Jesus Cristo. Ele diz: eu estou escrevendo aos amados de Deus Pai e aos que foram guardados em Jesus Cristo. E mais para frente, queridos, eu quero dar fazer quatro observações acerca dessas exortações que ele vai fazer. Por que ele faz essas exortações? Por que Judas, de repente, começa a falar acerca dessas exortações? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, porque antes, o versículo 3 de Judas, ele vai falar assim: amados, enquanto eu me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Olha só, queridos, que interessante. Ele ia escrever acerca da salvação que eles compartilhavam. O que é isso, acerca da salvação que eles compartilhavam? Vamos pegar, por exemplo, qual a forma, ele ia mandar cartas, né? Mas e nós? Qual a forma que nós compartilhamos ultimamente? Né? Através de um vídeo, através de uma mensagem. E nós queremos compartilhar acerca da nossa salvação, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, a provisão de Deus, as nossas necessidades. E nós também compartilhamos um pouquinho da palavra, aquilo que tem transformado a nossa vida. Então, Judas pensava em escrever aos irmãos acerca da salvação que eles compartilhavam juntos. Porém,
as coisas mudaram. Por quê que mudaram? Certamente, Judas ali foi tocado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, e ele diz: irmãos, enquanto eu me preparava para escrever acerca da nossa comum salvação, daquilo que a gente ia compartilhar, do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, eu senti vir a necessidade de escrever encorajando vocês, olha só, queridos, encorajando, ou seja, exortando vocês a batalhar dedicadamente pela fé que foi confiada às nossas vidas, aos santos, de uma vez por toda. Então, a fé que foi confiada a nós não é uma fé que ela deveria vir, voltar, né? Que ela deveria ser apostatada, não. Ele diz: a fé que foi confiada a vocês é uma fé de uma vez por toda. E aí, queridos, a nossa fé vai gradativamente crescendo. Ele diz: eu vi a necessidade que eu deveria escrever para encorajar vocês a batalhar. Ou seja, queridos, a batalhar sobre alguns assuntos de pessoas que estavam ali entrando na comunidade, né? Entrando ali no meio deles, pessoas que queriam distorcer as verdades de Deus, pessoas usadas, né? Que se deixaram ser usadas pelo inimigo, e os servos do Senhor deveriam batalhar, ou seja, batalhar para guardar, preservar as verdades e viver essas verdades. Então, por que Judas que precisou escrever acerca dessas coisas? Ele vai dizer que, porque a partir do versículo 4, embora a gente não vai entrar em todos os detalhes, porque posteriormente eu vou falar acerca das exortações que ele menciona, mas ele se viu a escrever desta forma, né, tocado pelo Senhor, porque ele vai dizer que certos indivíduos infiltraram-se com os seus ensinos, com os seus procedimentos, com as suas ímpias paixões, ele vai falar. São pessoas que ela não está preocupada com as coisas de Deus, elas não vivem, elas não estão preocupadas, e tudo que elas querem é distorcer as verdades de Deus, ao ponto de Judas escrever um pouquinho mais para frente que essas pessoas, elas seguem suas próprias e ímpias paixões. Olha só a que ponto eles chegaram, e essas pessoas estavam se infiltrando na comunidade justamente para distorcer todas as verdades. Essas pessoas não estavam preocupadas com a palavra de Deus, em viver a vida de Deus, mas elas queriam seguir suas próprias paixões. Judas também menciona que essas pessoas elas contaminavam o seu próprio corpo, ou seja, não eram apenas pensamentos, mas eram paixões mesmo, que elas seguiam suas próprias vontades, as vontades do corpo, da alma, e não tinham o Espírito. Né? Elas não seguiam o Espírito. E o que é exortação, queridos? Falando um pouquinho mais nesse contexto, exortação é encorajamento, é fortalecer, é confortar, é instruir. Então, a exortação para os últimos tempos, por que os últimos tempos? Você vai ver um pouquinho mais para frente isso. Mas a ideia é encorajar, ensinar os irmãos, fortalecer e consolar a vida dos irmãos. Essa era a ideia. E Judas começou ali a falar que eles deveriam perseverar na fé que foi entregue a eles. E exortar perseverando na fé, por que isso? Por que nos últimos tempos, embora exortação, queridos, aqui eu estou usando um contexto apenas do que Judas está mencionando, mas nós podemos encontrar em várias passagens palavras de encorajamento, palavras de consolo, palavras que vêm para edificar a nossa fé,
Mas nesse caso aqui, Judas ele vai usar o termo nos últimos tempos. Por quê? Porque nos últimos tempos os apóstolos já tinham mencionado que iriam acontecer algumas coisas. E aí a gente vai lá para o versículo 17. Versículo 17 e 18. Diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, são sensuais e que não têm o Espírito. Olha só, queridos. Então, ele está dizendo o seguinte: lá um tempo atrás, os apóstolos do Senhor Jesus já tinham profetizado que nos últimos tempos haveriam esses tipos de pessoas, esses tipos de comportamento, os quais eles seguem andando segundo as ímpias paixões, o curso da vida neste mundo, e eles não têm o Espírito, eles não estão preocupados com as coisas de Deus. Tudo que eles querem é zombar das coisas de Deus, escarnecer das coisas de Deus. Então, quando fala ímpias, é qualquer coisa que não reverencia a Deus, é falta de reverência total. Então, eles seguiam as suas ímpias paixões. E aí, queridos, eu vou entrar agora na parte que Judas começa a exortar os irmãos para que a gente venha aprender também e viver isso, procurar colocar em prática nas nossas vidas. E ele começa a partir do versículo 20. E eu faço uma pergunta, queridos. Como devemos batalhar pela fé? Usando esse contexto e tudo que vem sendo falado. Como devemos batalhar pela fé? Quais foram, melhor dizendo, as exortações que Judas fez? E como nós podemos trazer para os nossos dias, porque afinal ele está dizendo que nos últimos tempos haveriam essas coisas. Como nós devemos proceder? Judas, no versículo 20, capítulo 1, como mencionei, versículo 20, diz assim: Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Então aqui, queridos, a primeira observação. Ele diz: Amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes. Então, é a pessoa que tem fé. E ele está dizendo, então, edifique, continue, permaneça nessa santíssima fé. De que forma? Orando no Espírito. E o edificar aqui, queridos, quando a gente vai trazendo do dicionário original no grego, o edificar é construir sobre. Edificar para terminar a estrutura na qual a fundação já foi colocada. Então, olha só que interessante. Quem que é a nossa fundação? Quem que é o nosso alicerce? É Cristo. Então, ele está dizendo, edifique em Cristo, permaneça em Cristo. Diante de tudo isso que está acontecendo, eu estou exortando aos irmãos a permanecer, a edificar em uma estrutura que já foi posta, já foi colocada. É o conhecimento cristão e uma vida que se conforma a ele, a essa estrutura. Olha só que interessante, querido. E ele diz: de que forma? Orando no Espírito. Então, a oração constantemente deve fazer parte da nossa vida, do estilo de vida daqueles que querem permanecer, que querem viver esses conselhos
essas instruções, este consolo. A oração deve fazer parte. E é interessante que eu tinha mencionado, falando de batalha, que a instrução é batalhar perseverando na fé. E em Efésios, quando Paulo vai falar acerca das armaduras de Deus, Efésios capítulo 6, ele vai lá ali dizer que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. E ele vai começar a falar das peças da armadura. E no versículo 18, ele diz, depois que ele termina de falar da armadura, ele diz, orando com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a gente nota aqui, queridos, que não é apenas por nós nos preocuparmos só com a nossa vida, orar somente por nós. Não, ele diz, a súplica é por todos os santos. Ore pelo seu irmão, fortaleça o seu irmão com a palavra. Essa foi a primeira observação. Segunda observação, o versículo 21, voltando lá em Judas, ele diz, conservai-vos no amor de Deus, guardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha só, queridos, que interessante. Conservar aqui, em outra versão, vai dizer guardai-vos no amor de Deus. Ou seja, quando a gente pensa em conservar algo que precisa ser conservado, é que vai manter as mesmas características, né? Ou as características originais, vai permanecer ali intacto, não vai receber ali, não vai ser estragado, né? Trazendo ali um pouquinho dessa definição. Então, conservar, guardar no amor de Deus, é permanecer conservado em Deus, nesse amor. Queridos, a esperança, ele vai falar de uma esperança que é no sentido de esperar a misericórdia. Como assim, Adeilton? Esperar a misericórdia de Deus para a vida eterna, né? Em Cristo Jesus para a vida eterna. Deus, se a gente lê toda a Bíblia, a gente vai perceber a misericórdia de Deus agindo na vida dos homens. Né? Mas nesse caso aqui, quando ele vai falar em esperar a misericórdia, é que ele quer dizer que tem algo bem maior para ser completado, né? Para fazer parte da nossa vida. Então nós devemos permanecer guardados nesse amor, conservado nesse amor, esperando a vinda de Jesus Cristo. Então por isso que ele diz esperando a misericórdia, queridos, a misericórdia. Trazendo um pouquinho sobre a definição de misericórdia, quando a gente pega no original, ela vai dizer que a misericórdia é bondade e boa vontade ao miserável. Olha só, queridos, quem nós éramos, quem éramos nós. Então, o Senhor agiu com bondade ao miserável. O dicionário vai dizer ao miserável, ao aflito, associado ao desejo de ajudar. Olha só. Então, quando a gente pega de Deus para os homens, em geral é o que? É a providência de Deus. A misericórdia de Deus, a clemência de Deus em prover e oferecer aos homens a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, querido. Olha só como o Senhor agiu com bondade ao miserável, né? A nós. O Senhor nos abençoou, né? Deus nos abençoou com essa bondade. Quando a gente pega de pessoa para pessoa, né? Quando se fala em misericórdia, né? É exercitar a virtude da misericórdia, é praticar, é mostrar-se misericordioso. Então, na segunda observação, Judas está dizendo, olha, vocês precisam permanecer. Queridos, e embora
não é em todos os casos que a igreja vai passar igual Judas estava mencionando, que entraram pessoas ali que estavam tentando deturpar as verdades de Deus, pessoas que não estavam nem aí para as coisas de Deus, que seguiam as suas ímpias paixões. Mas, embora ele está mencionando isso para a igreja, o ponto aqui principal é depois disso que ele vai começar a falar essas verdades e que as pessoas, os irmãos, precisam permanecer. Embora pode ser um contexto um pouco diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje, mas você pode muito bem dizer, Adeilton, mas em alguns casos realmente acontece isso. E é verdade. Mas o ponto principal que eu quero mencionar aqui, queridos, é essas exortações que, embora as situações sejam diferentes, possam ser diferentes, o foco aqui é permanecer. Então, queridos, não sei o que você está passando nesse momento, o que você tem passado durante todo esse período aí dos últimos 2 anos, mas é isso que o Senhor tem nos falado. É isso que o Espírito Santo tem ministrado às nossas vidas. Ele vai dizer que haverão situações dessas e o foco é edifique no Senhor, permaneça no Senhor, fortaleça a sua fé orando no Espírito. E ele diz mais, conserve no amor, permaneça nesse amor de Deus, que grande amor é o do Senhor, né, queridos? Então, permaneça nesse amor e fortaleça a sua fé. Terceira observação, o versículo 22, vai dizer, e demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza. Olha só que observação o versículo 22 faz. Então, tem algumas pessoas ali que não tinham a mesma certeza, que não têm o mesmo entendimento que você, queridos. Talvez algumas pessoas tenham errado não apenas porque quer seguir dessa forma, entende e se distanciou, se apostatou da fé, mas algumas porque não tem esse entendimento, o mesmo entendimento que você. E aí, a palavra do Senhor está dizendo, demonstre compaixão por essas vidas. Por quê? Porque ela não tem a mesma certeza que você, ela não tem o mesmo entendimento que você. Então, demonstrar compaixão aqui também, queridos, está relacionado a ter misericórdia, né? A ter compaixão ao aflito, a levar ajuda ao miserável. Então, a palavra do Senhor diz, tenha misericórdia. Ou seja, queridos, vamos ter paciência com algumas pessoas, levando em consideração o seu entendimento. Talvez você possa dizer, Deilton, mas é difícil viver esse evangelho, ministrar esse evangelho para algumas pessoas. Mas, queridos, se nós olharmos para nossas vidas, será que nós também não agimos desta forma? Será que o nosso entendimento que tínhamos há 5, 10 anos atrás, 3 anos atrás, é o mesmo que temos hoje? Então, a palavra do Senhor está dizendo, tenha compaixão dessas pessoas. Ou seja, por quê, queridos? Porque nós somos os responsáveis por ministrar a palavra do Senhor a essas pessoas. Então, compaixão está relacionada aqui a ter a misericórdia, a ajudar ao aflito, e nesse caso, aquele que não tem o mesmo entendimento. A quarta observação, queridos, é um pouco mais pesada. Olha só, presta atenção. Porque a gente eu mencionei aqui inicialmente no sentido de nós para com Deus, né, para nós edificarmos a nossa vida em Deus, no alicerce, naquilo que já foi posto, né, em Cristo Jesus. E também colocar a nossa vida, permanecer, conservar a nossa vida no amor de Deus. O terceiro foi ter a compaixão pelos que não têm o mesmo entendimento.
agir com misericórdia, agir com graça. E o quarto, queridos, é um pouco mais pesado, que ele vai dizer assim, ó, versículo 23, diz: assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo. Olha só, queridos. Salvai a outros, arrebatando do fogo. Ele prossegue e diz: e a outros ainda, ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Olha só, queridos, a que ponto tinha chegado ali, como estavam aquela comunidade, as pessoas que tinham chegado naquele momento e que só seguiam as suas vontades. Olha só, a palavra do Senhor está dizendo: vocês devem, vocês santos, vocês que estão no Senhor, que são cristãos verdadeiros, o que vocês devem fazer? Vocês devem salvar essas pessoas como se estivesse arrebatando do fogo. Olha só, queridos. É como se fosse uma operação de risco que você fizesse e você puxasse aquela pessoa do fogo. Tivesse ali puxando aquela pessoa, salvando mesmo da morte. E aqui, claro, queridos, está relacionado à morte eterna. Olha só o papel importante que você tem no Evangelho, em Deus, queridos. E a palavra do Senhor vai dizer que você deve fazer isso como se estivesse arrebatando essas pessoas do fogo. E vai um pouquinho além. Ele diz: e ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne, né, queridos? Então aqui o pecado tinha dominado essas pessoas ao ponto do escritor dizer que a roupa estava contaminada pela carne. E como deveriam proceder ali os irmãos? Como eles deveriam se comportar diante dessa situação? Ele está dizendo: ajude essas pessoas com misericórdia e temor. Olha só que interessante, queridos. Porque o que ele quer dizer isso? Então, ao mesmo tempo que a gente deve agir com compaixão, a gente deve agir com temor. O que é? Ter reverência a Deus. Embora a gente está entendendo a situação, está se colocando ali no lugar daquela pessoa, ajudando aquela pessoa, mas nós não podemos nos apartar do temor a Deus. Então nós devemos exercer o ministério com temor a Deus. Devemos ajudar as pessoas, sim. Devemos ali salvar, como se estivesse arrebatando do fogo, sim, mas é com temor a Deus. Por quê? Porque o pecado estava agindo tão fortemente naquele momento, queridos, que o temor é para quê? Para nos ajudar ao mesmo tempo que estamos exercendo o ministério, ajudando, tendo compaixão, nós não venhamos a cair também no mesmo pecado. Nós não venhamos também se juntar a eles ou viver da mesma forma. Olha só o risco. É como se fosse uma operação de risco. E quem que vai nos ajudar, queridos? Olha só. Apesar de ser uma instrução de Deus para nós exercermos, mas nós sabemos, queridos, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Queridos, sem o Senhor você não pode fazer nada. Tudo isso é pela bondade e graça do Senhor. Então, salvar arrebatando-os do fogo, ser compassivos em temor, detestando o pecado. Então, é o temor no Senhor, é o Senhor que vai nos ajudar. Amém, queridos? Então, que nós venhamos ali resgatando ali a palavra do Senhor nos nossos corações e possamos aplicar isso nas nossas vidas. Aplicar de que forma, queridos? No dia a dia. Nós demoramos para aprender algumas coisas, às vezes caímos levantamos,
Mas nós devemos crer que se a palavra do Senhor está dizendo para nós edificarmos a nossa vida nele, no alicerce, é no sentido de permanecer firme, queridos. Então, que nós não venhamos dar lugar ao pecado, que nós não venhamos brincar com algumas coisas que desagradam a Deus, mas que nós venhamos fortalecer a nossa vida no Senhor. Que nós venhamos mudar o nosso estilo de vida. Por quê, queridos? Porque muitas pessoas falam, mas Deus só quer o meu coração, eu faço igreja aqui de casa mesmo, eu não preciso das pessoas, mas Deus entende, né, queridos? Não é dessa forma. Quando a gente vai para a palavra do Senhor, todos os dias ela vai nos convidar a viver uma vida totalmente transformada, totalmente sentido contrário às coisas do mundo. O nosso comportamento deve mudar, a nossa mentalidade deve mudar. Ainda que demore, queridos, mas a ideia é: persevere na fé que foi entregue a vocês, fortaleçam os seus corações. E é sozinho que nós vamos fazer isso? De forma alguma. Nós vamos ser ajudados pelas pessoas, pelos irmãos. Tanto que Judas, quando mencionou no início, ele falou que o desejo dele era compartilhar acerca da salvação que os irmãos ali viviam. Então nós vamos ter pessoas ali que vão estar compartilhando conosco da mesma fé. Outro ponto importante é que o Senhor está conosco, queridos. É que o Senhor vai nos ajudar. Por quê? Porque eu vou encerrar aqui. Note que o final que Judas vai mencionar para a igreja, para os irmãos, a partir do versículo 24, o versículo 24 e 25, ele diz assim, eu vou ler aqui bem detalhado, porque é muito interessante, queridos, porque nós temos a ajuda do Senhor. Olha só. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante a Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, esse é o nosso Deus, esse é o Senhor da glória por todo e sempre. Ele está dizendo, olha, aquele que é poderoso para guardar de tropeços. Então, queridos, ele vai nos guardar de tropeçarmos. O Senhor está pronto ali com as mãos estendidas para guardar a sua vida. E ele diz, para apresentar com exultação. O que é apresentar com exultação? Apresentar com grande júbilo, com grande alegria, queridos. Apresentar significa que deixar de pé, aquele que tem poder para te deixar de pé com grande alegria e para te apresentar sem mancha, limpo, justificado. Esse é o Senhor nosso, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, que você possa ser tocado por essa palavra, não apenas nesse momento, mas que venha, queridos, transformar a sua vida no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu desejo que vocês fiquem firmes no Senhor, guardados em Deus, conservados em Deus e edificando a sua fé em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma oração para a gente encerrar e que o Senhor te abençoe. Amém, queridos? Pai, eu te dou graça por este tempo. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Ó Deus, obrigado pela tua bondade nas nossas vidas, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós cremos que o Senhor nos ajudará, que o Senhor está pronto a nos deixar de pé, a nos apresentar justificados em Deus. Obrigado, Senhor. Eu abençoo cada um dos teus filhos, sua casa, e que eles continuem firmes
no Senhor. Senhor, que aqueles que por algum momento se esfriaram na fé, se distanciaram do Senhor, Pai, que eles recebam essa palavra e que eles deem uma resposta positiva, Senhor, e vivam, ó Deus, para Ti, porque grandes coisas tem o Senhor para eles, para nós. Ó Senhor, que eles recebam essa palavra com alegria, Pai, e que nós possamos ali fortalecer uns aos outros a cada dia, até que o Senhor venha, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe. Fiquem firmes nas pegadas de Jesus e até o nosso próximo encontro.